O caso bizarro da Rússia Kishtynbelin 28 de maio de 2019. Durante anos tem havido casos esporádicos quando a carcaça ou outros restos de criaturas misteriosas viraram-se de todos os cantos do planeta. Estes corpos são geralmente mumificados e encontrou-o já morto, o que provocou todo tipo de discussão e debate e oferecendo possíveis provas de forças além do nosso entendimento. Em alguns dos casos mais bizarros, as criaturas em questão são supostamente encontrados vivos, e um caso notável nos vem de uma região remota da Rússia, onde uma criatura supostamente alienígena foi encontrado e cuidado por seres humanos, apenas para desaparecer e deixar miríade de perguntas que rodam em seu rastro. O conto bizarro começa no verão de 1996, quando uma mulher idosa com o nome de Tamara Prosvirina estava tomando uma de suas caminhadas regulares ao redor da aldeia de Kaulinovy, perto de Kishtyn, Chelyabinsk Oblast, na região dos Urais da Rússia. Neste dia, ela voltou para a aldeia segurando algo embrulhado em um cobertor, que ela proclamou ser seu bebê, e que ela havia encontrado no deserto sob uma árvore ao lado de um poço perto de um cemitério. Quando as pessoas se aproximou, ela segurou o objeto perto embrulhado e não mostrá-lo, simplesmente dizendo a todos que seu nome era Alyoshenka. Este era estranho o suficiente, mas considerando sua idade avançada, a maioria das pessoas só descreveu-lo fora como os delírios senes de uma velha louca. No entanto, seria em breve revelar-se muito mais bizarra do que isso. Um seleto poucas pessoas que, de fato, conseguir ter um olhar para o que estava embrulhado no cobertor sobre as próximas semanas, e foi nenhum bebê qualquer humano jamais tinha visto antes. O animal foi descrito como sendo de cerca de 10 polegadas de comprimento, com a pele cinzento escuro e manchas castanhas sobre a sua cabeça. Era completamente sem pelos, com grandes olhos salientes com pupilas verticais como de um réptil ou gato de muito pequeno, boca de lábios finos, pequenos furos no crânio ao invés de ouvidos reais, e dedos longos e finos cobertos com garras afiadas. Ele exibiu nenhum umbigo discernível ou órgãos genitais, não tinha pálpebras, e foi classificado como fazendo ruídos rangidos e a respiração através de um nariz chato minúscula. Ainda a vídeo alegada da criatura Prosvirina diria que a criatura era incapaz de mastigar os alimentos, devido à sua mandíbula quase inexistente e incrivelmente boca pequena, de modo que ela alimentou de leite e requeijão como uma colher e disse que gostava de lamber balas de caramelo. Para as poucas semanas que ele estava em seu cuidado, ela diria que raramente se mudou a economizar para esticar as pernas ou estender sua face em relação aos alimentos, e que precisava ser varrida para baixo com frequência devido a um suor com cheiro doce que era profusamente e consistentemente produzidos em todo o corpo. Isto foi principalmente todos testemunhado por Prosvirina, da filha de Lei, que permaneceria convencido de que tudo era verdade e que isso não era bebê humano. Ela dizia de seu primeiro encontro com ele: "Eu costumava visitar minha mãe de Lei 2 vezes por semana. Ela morava sozinha. Naquele dia eu trouxe seus alimentos assim como eu fiz antes. Eu estava prestes a sair quando ela me disse: 'É melhor dar algum alimento para o bebê demasiado.' Em seguida, ela mostrou-me para a cama. Eu levei um olhar mais atento e vi ele. Ele estava em cima da cama, rangendo alguns sons engraçados. Eu podia ver sua boca em forma de um pequeno tubo. Sua pequena língua escarlate estava se movendo. Eu também avistou 2 dentes dentro. De certa forma, ele parecia um bebezinho. Sua cabeça era marrom, e seu corpo parecia cinza. Eu não vi nenhum pálpebras. Ele não tem nenhum genitais também. Sua cabeça parecia uma cebola. E as pupilas de seus olhos foram alargando e estreitando, assim como os olhos do gato, que quando você ligar a luz e transformá-lo de novo várias vezes em uma fileira. Os dedos nas mãos e pés estavam muito longos. Eu só se preocupou em perguntar à minha mãe de Lei sobre a terra onde ela tem o monstro do. Ela me disse que tinha encontrado na floresta. Ela manteve chamando-o de Alyoshenka. Ela deu-lhe um doce e ele começou a chupá-lo. Eu pensei que era algum tipo de animal. Ele emitia aquele cheiro, você sabe, de um tipo. Você não pode levá-lo para qualquer outro cheiro. Na verdade, o cheiro era muito agradável, ainda um pouco enjoado, ao mesmo tempo. E ele não passar qualquer assunto, resíduo líquido ou sólido.
Ele estava suando, e isso era tudo. Eu vi a mãe de Lei limpar o suor do rosto com um pano. A maioria dos vizinhos não tinha visto a criança estranho, no entanto, e temendo por autoridades de saúde mental da velha senhora, foi chamada para levá-la a uma instituição. Como ela estava sendo levado, Prosvirina supostamente protestou veementemente, dizendo que seu bebê Alyoshenka morreria sem ela para cuidar dele. Na verdade, ele iria passar que alguns dias mais tarde, um homem chamado Vladimir Nurtidinov foi até a casa e encontrou a criatura morto como previsto e de alguma forma ter mumificado no mesmo período. O corpo teria sido entregue à polícia. Nurtidinov foi preso por roubar fio da casa, e é aí que as coisas seriam todos tomam um rumo para o ainda mais estranho ainda. Alyoshenka Mumia, um investigador de polícia com o nome de Vladimir Benglin, começou bisbilhotando a tentar chegar ao fundo do ser misterioso, com o resto do departamento apenas uma espécie de encolher os ombros em tudo e principalmente não levando muito a sério em tudo. Ele manteve o corpo escondidos em sua geladeira, filmaram e fotografaram-lo, e, aparentemente, se tivesse submetido a testes, que vieram acima com resultados mistos. Um especialista escreveu-lo como uma criança deformada, outro disse que era um feto mal formado removido prematuramente do útero, enquanto outro afirmou que não era humano e mostrou estrutura decididamente anormal do osso, órgãos e fisiologia, e outros ainda estavam incertos quanto às suas origens. Benglin começou alcançando aqueles que pode saber algo mais do que cientistas ortodoxos, chamando em ufólogos locais, que o convenceu a entregar o corpo da criatura para eles para estudar. Benglin contra gosto deixá-lo sair com ele, e que praticamente o último alguém iria ver isso. Seguir-se chamadas para a organização foram recebidos com desculpas que ele estava sendo estudadas. Ele foi levado em círculos pelo grupo, o paradeiro reais do corpo um mistério. Nesse meio tempo, Prosvirina foi libertado da instituição em 1999 e misteriosamente atropelado por 2 veículos quase assim que ela saiu da instalação, com o acidente estranhamente nunca ser seriamente perseguido. Ela foi descrita como tendo sido dançando no meio da estrada em algum tipo de transe quando aconteceu. O que está acontecendo aqui? Ela foi morta por pessoas que queriam manter isso em segredo tudo, ou foi apenas um acidente com tempo bastante sinistro? É lamentável que o cadáver da suposta chamada Kishtina não apareceu, uma vez que, quer sendo escondido pela organização UFO, levada pelo governo, ou vendidos a algum colecionador privado. Seja qual for o caso, pode ser que desapareceu sem deixar rastro, deixando apenas fotografias, vídeos, e um pano supostamente contendo o suor da criatura de ir e condená-lo ao limbo de especulação. Crentes apontam para isso como sendo evidência de vida extraterrestre, enquanto os céticos dizem que era ou uma farsa ou simplesmente um feto humano exibindo mutações e deformações. Outra teoria apresentada é que ele era um mutante causada pela radiação produzida pela Kishtin desastre de 1957, na qual um recipiente de armazenamento de resíduos nucleares de líquido na unidade de plutônio Mayak em Ozersk. Benglin viria a aprender através de entrevistas com moradores que os outros tinham visto criaturas semelhantes de Huamin sobre o deserto da área, e ele supôs que Prosvirina tinha encontrado um espécime feridos ou imaturos. Ele também tinha o DNA do tecido da criatura, que tinha sido mantido e analisado por um instituto de Moscou de medicina legal, que diria dele: um gene descoberto nas amostras de DNA não corresponde com quaisquer genes pertencentes aos seres humanos ou primatas antropóides. Nenhuma amostra de genes disponíveis no laboratório coincidir com o gene. Os especialistas em pesquisa de DNA não se deparar com quaisquer criaturas com tal molécula de DNA alongado. Qual foi o ser Kishtin e de onde ele vem? Foi apenas um feto humano deformado, e se assim for, então por que testemunhas dizem que ele estava vivo e alimentando como ele estava sendo cuidado? Foi esta apenas uma brincadeira? Na verdade, de onde o corpo vai, se alguma vez existiu em tudo? Foi encoberto, destruído, ou apenas arquivado a alguns bastidores, empoeirado em algum lugar esquecido? Sem esse corpo há muito pouco que temos de seguir em frente, e por isso este caso extraordinário provavelmente irá permanecer apenas uma curiosidade que nunca vai realmente chegar ao fundo, daí que vai incitar discussão por algum tempo para vir.